volta aqui na Rede Lance, como é bom ter a sua amizade. Goianão Pneus e Centro Automotivo Goiano. Fale com o compadre Igor Zé Rosa, eles não perdem negócio. Pneu 756513, 756514 a partir de R$240. Michelin Nacional, importado, remote, aro 15 a partir de 250. Correia dentada, escapamento, super troca de óleo, freios e amortecedores, mecânicas em geral, 3631-3088, 998-317045, Avenida Ferroviária, número 40, próximo ao EG. Fale com o Igor e o Zé Rosa. Esses compadres não perdem negócio mesmo. Bom dia e obrigado aí pela super audiência. Alexandre Borges, nosso gestor feroz, bom dia. Bom dia, Fábio, bom ouvinte internautas que está aqui conosco no grupo Lance FM. Alexandre Borges com seus comentários um tanto quanto perspicaz. Pois bem, então nós estamos aqui com a doutora Samires Andrade, presidente da Anacrim Formosa. Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes da Rádio Lance FM. Mais uma vez aqui, né, Fábio? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos muito aí a parceria que nós temos com vocês da Anacrim. Nós estamos também com a doutora Laiane Ferreira. Laiane Freire. Gente, não derruba o apresentador, não. Laiane Freire, presidente da Comissão Jovem Advogado da Anacrim. Laiane, bom dia. Oi, Fábio, bom dia. Vou te perdoar, viu, por você ter errado meu nome. Mata o homem, mas não é o nome. Você lembra desse ditado? Não, então é bem do tempo dos Zagais. Sério? É bem do tempo dos Zagais. Me perdoa, então. Vai lá, bom dia. Muito bom dia. Laiane Freire, advogada criminalista. Quero agradecer aí a oportunidade de você, a Lance. Quem tem Lance tem tudo. Opa. Bom dia também, Alexandre, minha colega Samires. Vamos nessa, vamos junto. Além de vocês duas aqui, nós temos uma convidada direta do Rio de Janeiro, doutoras. Quem é a convidada e qual que é o assunto de hoje? Bom dia novamente. Então, Fábio, a nossa convidada é a doutora Carolina, do Rio de Janeiro. A Anacrim também, a Anacrim é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, né? Então ela tem em todos os estados aí praticamente. E a doutora, o nosso assunto hoje é sobre abuso de autoridade, né? Principalmente contra a mulher. Mulher criminalista, advogada criminalista. E a doutora Carolina, ela já foi vítima de abuso de autoridade e ela vai contar um pouquinho pra gente aqui a história dela e o que aconteceu, né, doutora? Bom dia, doutora, bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade, agradeço a Anacrim, ao presidente James Walker, a vocês, também a oportunidade da rádio, dar voz à mulher, né? O que hoje, graças a Deus, está sendo muito comum. Isso era algo há alguns anos atrás, isso não era possível. Eu agradeço muito. Pois bem, doutora, recentemente a senhora passou por um abuso de autoridade. Eu gostaria que a senhora relatasse aos microfones da Rede Lance qual foi o momento, qual foi a circunstância, até para exemplificar, para que mulheres advogadas, criminalistas advogadas tenham aí voz e vez Brasil afora. Então, eu atuava num caso de um padre muito carismático da Igreja Católica, e estava defendendo uma cliente que alegava plágio, junto com uma outra editora também muito conhecida, dos brasileiros, e num exato momento, esse processo era civil, no exato momento a gente teve que acompanhá-la para fazer a denúncia, já que havia plágio crime. Ao chegar na delegacia, acompanhei ela, eu, minha sócia, para fazer a audiência, para fazer a notícia-crime. Chegamos lá, tudo correu normalmente, e depois a gente teve que acompanhar esse inquérito, porque, então, físico. Não tem como a gente acessar, não teria como a gente acessar pelo computador. Num determinado momento, eu cheguei na delegacia, e o delegado, então, me recebeu em sua sala, dizendo que queria falar comigo. Quando eu cheguei na sala, ele fechou a porta, começou a falar que ia fazer as oitivas, né? No caso, os interrogatórios, né? Para quem não conhece. E num determinado momento, minha mão estava sobre a mesa, ele segura a minha mão e fala assim, vou sair com você. Nessa forma, sem a menor pudor ou o menor link entre uma coisa ou outra,
a gente vai sair, vamos sair. E eu fiquei muito assustada, né? Porque a gente vê uma autoridade policial e acreditando que ela apenas, naquele momento, vai prosseguir com o seu trabalho. E eu, como advogada, me senti muito ofendida, porque quando eu entendi que enquanto advogada, enquanto eu estivesse trabalhando, eu seria respeitada como profissional. Eu não estava ali dando menor condição ou qualquer outro sinal que eu queria alguma coisa. Eu estava trabalhando. E eu tento sair daquela situação, porque como acredito que as doutoras aqui saibam que, infelizmente, o poder de conduzir ou não as coisas cabe muito à autoridade. Então, a gente tem até aqui no Rio de Janeiro, a gente fala assim, ele vai sentar no processo, ele vai sentar no inquérito, ou seja, ele vai deixar dormindo isso por bel prazer, né? Então, eu falei, não, eu tenho que sair, tenho um despacho com um desembargador. Falei assim, se eu jogar o desembargador, ele vai entender que é maior que ele. Ou, não é que é maior que ele, mas é uma autoridade, né? E aí ele falou assim, então faz o seguinte, me dá o seu cartão para eu ir te informando, para eu te informar o que está acontecendo no processo. Eu disponibilizei o cartão do escritório, saí da cidade da polícia, a qual existe aqui no Rio de Janeiro. Quando eu saí, que meu marido estava na porta para me levar, ele manda mensagens. Adorei você, coraçõezinhos. E eu começo a ficar, eu entro em pânico. E chego no escritório para almoçar e falo para minha sócia, eu me sinto muito mal, eu me sinto... Eu fico olhando para minha roupa e falei, será que... Você vê como é que a gente transforma isso como a gente culpada? É absurdo. Mas, acredite, isso ainda é uma cultura na sociedade. Eu olho para minhas roupas e falo assim, eu falei, poxa, minha saia é abaixo do joelho, sabe? Eu não entendia por que ele achou que eu estava dando condição. Eu não entendi o que estava acontecendo. E daí ele tentou várias vezes ligar e eu não atendi. Aí chegou o cume, né? O ponto principal. Como a gente tinha que saber do inquérito, a minha sócia falou assim, olha, ele não me atende, a gente não vai conseguir, você vai ter que atender ele. Aí eu atendo ele pelo WhatsApp e ele diz assim, olha, eu preciso que as 3 venham aqui. Você, sua sócia e cliente. Para eu ajudar, que esse processo está aqui meio conturbado. Traga novamente toda a documentação, faz uma petiçãozinha e vem para cá. Eu não entendi muito bem, ele falou assim, olha, eu só posso falar aqui na delegacia. Quando a gente chega na delegacia, espantosamente ele dá a voz de prisão. Ele pergunta para a cliente se aquele documento, um daqueles documentos que ele pediu para eu levar novamente, era falso. Ela diz que não. E ele diz, sim, esse documento é falso. Vocês 3 estão presos. E aí eu fiquei assustada. Ele arranca as nossas bolsas, nosso celular, nos deixa 3 horas incomunicáveis, fecha a delegacia, só para deixar claro, ele fechou a delegacia, a cidade da polícia é cheia de delegacias especializadas. A dele ele fechou e começa ali uma tortura psicológica, porque eu acreditava que eu não sairia mais. Porque ele coloca 2 policiais armados na porta de uma saleta que ficava ao fundo, e eu falava, eu quero falar com a ordem, eu quero falar com a ordem, eu quero falar com a ordem, e ele falou assim, a gente não pode deixar você falar com a ordem. E eu tento manter a serenidade ali, ele leva a cliente para casa dela, sem mandado, e fica eu e minha sócia ali, depois a cliente retorna, por muito custo, depois de 3 horas e alguns minutos, eu consigo fazer uma ligação, mesmo assim, com o único telefone que tem na minha cabeça, que era da minha avó, e tenho que falar para minha avó, uma coisa terrível, já tinha ela já tinha 80 anos, e eu tinha que falar para ela, vó, eu estou presa, ela não entendia o que estava acontecendo, não, você é advogada, você está... Não, avisa meu marido. Daí por diante eu consigo os recursos para que as pessoas cheguem, mas mesmo assim ele nos deixou ali até 8 horas e pouco, as pessoas chegavam, conseguimos acionar outros advogados diziam que não entendiam o que estava acontecendo, a ordem chega lá e ele pergunta quanto tempo o rapaz tem de carteira, que era o delegado, a gente chama assim, né, o delegado da prerrogativa,
quanto tempo ele tem de carteira. E ele falou assim, não, na minha delegacia, a minha delegacia você não vai ter acesso nenhum, sai da minha delegacia. Ele expulsa o delegado da ordem, e lá ele nos conduz a Polímpia, que é subterrâneo. A gente fica no chamado Boi, né? Que é um lugar infecto, nem animal, é insalubre, e com esgoto aberto, sentadas, mais de 21 horas. Então, todos vão para a penitenciária de Benfica, aqui no Rio, a qual que é a penitenciária de trânsito, né? E quando os advogados chegam de manhã em Benfica, descobrem que ele não levou a gente para Benfica. E aí voltam para a cidade da polícia, ele diz que esqueceu a gente na Polímpia. Por muito custo, a gente consegue a transferência para fazer a audiência de custódia. Ele nos transfere todas as 3 algemadas no carro, e eu pergunto para ele, eu ofereço algum risco para vocês? Eu nem resisti. Ele falou assim, doutor, é assim. E eu fui fazer o exame de corpo de delito, chegou lá, a gente tirou as algemas. Quando cheguei em Benfica, já estava... quando cheguei na penitenciária, todo mundo sabia que a gente tinha dado um golpe no padre. E esse padre é muito carismático, um padre que aparece na televisão, enfim. E aí a gente começa os maus tratos. Nos algemaram mais de 20 pessoas, fiquei em cela comum mesmo com o diploma na mão. Aí tem o tal do Esculacho, que é uma revista bem severa. Eu tive que utilizar um banheiro sem porta com mais de 30 homens, na triagem, chamada de triagem. E a gente foi tratada de forma como eu não consigo mensurar. A gente andava por uma faixa amarela, porque eles avisavam, se pisar fora, vai apanhar, né? Eles usam os outros termos, né? E foi assim que aconteceu, eu fiquei nessa cela com mais 14 detentos. Atrasou nossa audiência de custódia, então o que acontece? A gente teve que pernoitar lá, a gente fica então quase 2 dias na penitenciária de Benfica. A gente passa por tudo que vocês possam imaginar. A gente sofre todas a comida chega de forma estragada, num carrinho pegando sol, existem ratos andando, não tem cama o suficiente. Eu vou falar uma coisa para vocês, o Estado não está presente. E eu vi isso. Não foi eu vi, eu senti isso. Então, lá dentro, por uma questão psicológica, inclusive, eu comecei a trabalhar. Perguntar o que estava acontecendo. Eu vi gente grávida lá dentro que diziam que a pessoa estava com verme, que depois saía. Eu vi coisas que jamais eu pensaria em vir na minha vida. E saio dali com um sentimento muito triste, né, de entender que a gente está ali para defender e que é muito fácil alguém pegar uma mulher, por seja lá a psicopatia que for, ou a perseguição que for, e fazer esse tipo de atrocidade. Então, eu vi tudo que vocês podem imaginar dentro de uma penitenciária. Eu vi a mulher sendo tratada de forma vexatória, humilhante, é terrível. É uma situação que isso me afeta até hoje. Saio dali com um sentimento de eterna injustiça, mas lembro que eu tenho 2 filhos, meus filhos eram já adolescentes, e eu entro em casa e eu pedi para que o meu marido segurasse as informações que eu tinha plena certeza que a ordem ia me tirar. E meu advogado, junto com o meu advogado, ia me tirar. A cena foi dramática, porque é uma cena que me toca muito, e quando a gente entra na sala, na audiência de custódia, não cabia advogado. Eu gosto muito de deixar isso claro. Eu passei por isso, sim, mas em um determinado momento, eu vi os advogados unidos. E isso, para mim, é incrível, chega a me emocionar, e eu levo isso para todos. Não cabia, e eu lembro do juiz perguntando assim, todos vocês estavam aqui dentro? Sim, todos vocês são advogados, sim. Ali é difícil segurar as lágrimas, porque eu ainda algemada com a cliente, minha sócia. E chego em casa e falo assim para as crianças, muito preocupada com o psicológico das crianças, né? Quando eu fiz a faculdade, meus filhos já eram maiorzinhos, e eu lembro que eu tinha medo deles
teria um reverte, né? Olhar assim, pô, mãe estudou, parou na cadeia. E eu cheguei em casa e falei assim, não, eu vou contar para vocês. Mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Você sumiu, o papai disse que você viajou. Eu falei assim, não, sua mãe foi presa numa tremenda injustiça, mas olha que legal, que bom que isso foi sua mãe, porque sua mãe estudou para isso. Eu estudei para corrigir as injustiças, tanto minha quanto de outros. Olha a hora certa, 8h18, doutora Samires. É muito interessante, Fábio, o relato da doutora aqui, porque quando acontece algo nesse sentido, de imediato, tem que comunicar ao OAB. A gente precisa fazer esse comunicado e deixou a nossa colega totalmente incomunicável. 3 horas sem qualquer comunicação, sem qualquer auxílio, nem para familiar. Que qualquer pessoa do povo que for presa tem direito ao comunicado à sua família, da ciência da sua prisão. E a doutora, sendo advogada, conhecendo todos os direitos, mesmo assim teve essa falha do poder, né, público aí por parte do delegado. Mas a doutora, muito forte, foi atrás e conseguiu provar a sua inocência e as consequências para esse abuso de autoridade. Teve todas as consequências, a doutora vai comunicar melhor. A Anacrim participa como assistente de acusação ao lado do Ministério Público para fazer valer o nosso direito enquanto advogada. 8h20, doutora Laiane. Assim, é muito intrigante, né? Ela dizendo que olhou para a roupa e viu, e é aquela questão da revitimização, né? A gente se sente, acha que a gente fez errado, que se insinuou, mostrou demais o que não devia, mas não, isso aí está somente dentro da cabeça do abusador mesmo, né? E, doutora, parabéns, me solidarizo muito com a senhora, parabéns à Anacrim por ter unido, né, dessa forma que você falou, de tantos advogados ali na frente do juiz. E nós não iremos tolerar nenhum tipo de abuso, não só com a mulher advogada, mas também com a mulher em qualquer tipo de profissão. Doutora, 8h20, nós estamos com o jornalista Alexandre Borges, que tem uma pergunta à senhora, e depois, na sequência, eu também tenho outra. 8h20, Alexandre. Doutora, bom dia. Seja primeiramente bem-vinda aí, né, aqui ao Grupo Lance FM. Que história muito triste, né? É horrível a gente ver isso, um covarde aí fazendo uso aí do seu poder. Porém, eu gostaria de saber o que vocês buscam, né? A Associação de Advogados aí, criminalista. Por quê? Porque na parte médica, hoje, a mulher já pode entrar com um acompanhante, né? Foi aprovada a lei aí. Agora, a mulher, dependente de onde que seja, o consultório aí, particular ou não, ela tem o direito a entrar mais um acompanhante com ela. Para vocês, isso também resolveria algo do gênero para não ter mais esse oportuno aí, né, de ter um assédio sexual como houve? E também no sentido do próprio caso em si. O padre, ele é muito influente. Você acha que teve influência do padre em toda a máquina, todo o sistema, para ele cometer esse ato? Ou a senhora acha que é mais um ato isolado de um canalha mesmo? Bom, primeiramente, infelizmente, eu lamento isso ter acontecido, mas que bom que seja comigo. Segundo, que eu não concordo com a mulher tendo que, no nosso caso, como advogada, tendo que ficar acompanhada de outra pessoa. Eu acredito que a gente tenha que ser respeitada sim e que vá a goela abaixo. É isso que eu acredito. Vai ter que aprender. Eu não posso, eu me defendo, eu não posso esperar que outro homem me defenda. Eu não posso ser tratada assim e espero que isso não ocorra mais. Sobre o padre, acredito que não. Acredito que ele seja, o delegado seja uma pessoa com problemas. Só pode ser uma pessoa com problemas e não entendeu o que é o cargo e o que é ele, né? Ele fez uma junção do caráter dele com o cargo. E acaba, claro que a polícia não tem só tem pessoas muito boas, muito competentes, tenho amigos, mas esse caso não pode ficar impune e a gente busca, na verdade, a condenação dele em todos os aspectos. Doutora, hoje a senhora é um exemplo, né? E nós estamos com outras advogadas aqui que lutam. Mas por mais que a senhora disse que estudou, e as demais que estão aqui nessa bancada, jamais estava preparado para uma situação dessa. Mas a cada dia, ao longo dos meus 35 anos de profissão, e eu também passei por isso, por uma fase muito
perigosa, muito difícil. Fui preso também aqui por um promotor de justiça e a gente jamais espera que o aparato do Estado, né, esteja todo revestido para um uso de um indivíduo, um uso pessoal de uma canalice como essa. A partir de agora, entrevistas como essa servem de exemplo, servem de empunho, mas é preciso também que os pares, no caso meu, que era jornalista, que sou jornalista, e vocês, advogados, saiam do comodato e muitas vezes até da covardia, né, do seu dia a dia das profissões e levemos a acreditar que existe, sim, o aparato do Estado hoje revestido para interesses exclusivamente pessoais. Verdade. Mas a gente está aqui para isso, a gente está aqui para combater isso. O importante desses espaços é que as pessoas entendam, precisa ser comunicado. A gente tem que vencer essa fase do medo. Eu sei que é difícil, não é fácil, porque há uma perseguição. A gente é perseguido por todos. Hoje, então, em rede social, é o que mais se comenta, né? Porque há um pré-julgamento sem analisar ambos os lados. Eu passei por isso, meus filhos passaram por isso, só para deixar claro que isso é extensivo à família. Isso é muito importante, né? Que entenda, a gente precisa analisar e receber informação e analisar ela sem haver um julgamento. E o que a gente espera hoje é que todos venham comunicar os seus problemas para que a gente mostre que a gente não quer mais esse tipo de conduta, a gente não admite esse tipo de conduta e as pessoas aprendam que não podem fazer. E a busca da condenação não é vingança. A busca da condenação é um reparo não só para mim, é um reparo para a sociedade. No caso daqui, além da sociedade, com a minha profissão. Então, todos aqueles que usam o aparato, seja da justiça, seja do governo, eles precisam entender que aquele cargo não lhe dá esse poder. Doutora, nós agradecemos muito a sua participação. Eu deixo para as doutoras aqui da cidade de Formosa, da Anacrim, né, para fazerem as suas considerações e as suas perguntas finais aqui. E agradeço muito por abordar esse assunto tão relevante. Depois o corte vai ser feito para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, onde nós estamos transmitindo também, para que mais pessoas conheçam o caso, para que mais mulheres advogadas de leste a oeste, norte a sul, do Iapoque ao Chuí desse Brasil, tenham os seus direitos de representação, certo? De fala dentro da advocacia e de qualquer que for a profissão, tá certo? Não é não, certo? A gente tem visto isso agora num programa de bastante repercussão a nível nacional, que é o Big Bobeira, né? Que é o Big Brother agora, um tal de Rodriguinho aí, cada dia que passa é uma bobagem em cima da outra, falando aí, pertinente à roupa de mulher, a comportamento de mulher, ao corpo de mulher, e acredito, doutoras, que esse seja o métier principal, né? De em pleno século XXI, num dia 15 de janeiro, em 8h26, é incabível, inaceitável por parte de qualquer que for o credo, a raça, a religião e a profissão, nós aceitarmos atitudes como essas. É isso mesmo, Fábio. E é interessante que a Anacrim, hoje aqui em Formosa, a maioria das presidências é comandada por mulher. A Anacrim fez é uma associação nacional da advocacia criminal, mas todas as pessoas, homens, mulheres, fazem parte da associação. Mas aqui em Formosa as mulheres estão dominando, viu, Fábio? Aqui a associação é praticamente toda mulher, alguns homens. E a nossa unção é exatamente essa, é nos defender, é nos ajudar, é dar as mãos, porque diariamente a gente passa por isso, né? A gente sempre está aí frente ao nosso cliente e acaba respingando a nós o crime que foi cometido com o cliente. E é interessante que a gente não defende aquela pessoa que cometeu o crime, a gente defende os direitos daquela pessoa, o que é cabível, qual a situação que aconteceu. E a sociedade tem muito isso de pré-julgamento. Quando a doutora aconteceu tudo isso, que ela foi presa, saiu em vários jornais, já existia um pré-julgamento com a doutora teve várias dificuldades aí para provar a sua inocência. Então, automaticamente a mídia já julgou a doutora sem conhecer o fato que aconteceu. E a Anacrim divulgou realmente a história, o que aconteceu, inclusive teve consequência o delegado foi expulso do cargo, foi condenado. Então há consequências e enquanto houver, a gente vai estar em cima.
vamos em cima, não vamos tolerar, não vamos aceitar, e que sirva de exemplo e encorajem as mulheres que são vítimas diariamente a tomar a atitude de realmente ir atrás e não deixar passar batido, porque enquanto aceitarmos e deixar passar batido, acontecerá diariamente, e aqui a gente não vai aceitar. Doutora, muito obrigado. Certo. Eu quero deixar a mensagem final de que, reiterando o que eu falei anteriormente, nós não iremos tolerar nenhum tipo de abuso, assédio, em qualquer profissão que seja. E, mulher, se você sente que está sendo vítima de algum tipo de violência doméstica, ou no trabalho, ou por qualquer tipo de situação, procure uma advogada criminalista para que te oriente, para que você não tenha nenhum tipo de... para que não venha passar na sua cabeça que aquilo ocorreu porque você provocou aquilo, porque você causou aquilo. Porque, como eu disse, isso está somente dentro da cabeça do abusador. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, gente. Muito bom dia a todos. 8h28, Alexandre. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, assim, rapidinho para elas. Qual seria a punição máxima desse delegado no caso? Vai perder o cargo, mas ele pode vir a ser preso de fato? Sim, Samires até. Mas aí pelo crime do documento, né? Esse já foi, Então, ele já está preso. a questão da prisão, Tá. Alexandre, na lei aqui do Brasil, até 4 anos o regime é aberto. De 4 a 8, regime semiaberto. Acima de 8, o regime inicial de cumprimento é fechado. Ele foi condenado a uma pena, salvo engano, 9 anos e pouco, então já enseja regime fechado para a quantidade de pena aplicada. Além de perder o cargo e várias consequências em questão de profissionalismo mesmo, que não poderá mais integrar o Estado, né, fazer parte do quadro do Estado, concurso público. Doutora Caroline, quando comecei aqui o programa, eu errei aqui o sobrenome e o nome da doutora Laiane, eu quase fui sentenciado, julgado e condenado aqui, quase fui preso, sumariamente. Eu gostaria de saber o sobrenome da senhora e, ao mesmo tempo, fazer um convite em nome da Anacrim Formosa para que a senhora, o esposo, os filhos, venham a Formosa visitar-nos aqui. Nós temos belíssimos pontos de natureza, temos a cachoeira mais bonita da América Latina, a maior de 168 metros de quedas livre, é um lugar muito gostoso de se viver e de conhecer. A início da Chapada dos Veadeiros, a senhora com a família será bem-vinda, tá bom? Eu agradeço muito a oportunidade, tá? O meu nome é Carolina Miralha, o G é mudo. Não há erro, não pode ficar despreocupado, que eu já sou chamada de Miáguia, Miragem, entre outros. Muito obrigada. Eu vou a Formosa. Ele não vai errar mais, não. Com certeza. Eu sei, já fiquei sabendo que tem cachoeiras maravilhosas. O convite também está extensivo a vocês para virem ao Rio de Janeiro. Farei questão de acompanhar vocês nos pontos turísticos. Temos problemas, mas temos belezas também naturais incríveis. Mas eu vou passar aí na rádio, para conhecer todos vocês, hein? Muito obrigada, tá, pela oportunidade. Muito obrigado, a senhora. Força, sempre. Obrigado pelo exemplo, pela luta. Deus abençoe. Tá bom, então, doutoras, 8h31, muito rica a participação de vocês aqui, da doutora, né, que tem a coragem. E vocês, assim, a gente só fica a imaginar, igual o nosso professor Charles faz o comentário aqui, com muita pertinência. Bom dia, bancada. Bom dia, convidados da Anacrim. Ouvindo esse relato de uma pessoa que é advogada e passou por essa humilhação, o que faz pensar das mulheres as pessoas são mais humildes, passaram todos os dias e passam todos os dias pelas delegacias do Brasil afora. Parabéns pela coragem, doutora, porque vocês, graças a Deus, ainda tiveram o respaldo e a prerrogativa de poderem chamar outro advogado para acompanhar, de ter os direitos, né, que são pertinentes à advocacia, e aqueles que não têm, que dali já saem, ficam 3, 4 dias esperando audiência de custódia, né, depois não tem um movimento grande como esse da Anacrim, da Advocacia do Brasil, da OAB, para representar numa audiência de custódia, e vão parar aí no xilindró, sem menos o direito de fala ou de resposta. Então, é muito importante nesse momento, esse assunto tão pertinente, e que vocês voltem mais vezes, pelo menos a cada 15 em 15 dias, vocês estejam aqui com assuntos tão importantes como esse. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. Estaremos, sim. A cada 15 dias estaremos aqui com mais assuntos relevantes e também com conhecimentos para a sociedade saber agir, né, Fábio? Dar esse conhecimento prévio, pelo menos o básico, para as pessoas saberem o que fazer, o que procurar,
o que eu devo, né, quem eu vou procurar e que realmente faça valer o seu direito. Pois bem, doutora, a senhora viu aí, né? A senhora me sentenciou, me condenou, mas a outra me absolveu no final. Não, eu te absolvo também, tá? Você já não é mais... Não, ainda mais eu, que estava até comentando ali com o Alexandre, eu sou uma defensora do devido processo legal. Jamais... Não, você que é muito radical e punitivista. Te absolvo, sim. Inclusive, te agradeço por essa oportunidade, por levar, né, esse conhecimento. Eu tenho certeza que a Lance tem uma grande repercussão, tem vários ouvintes, e acredito que nós estamos no caminho certo, né? Que é o quê? Levar conhecimento, porque de forma muito direta, talvez a gente não tenha a possibilidade, mas se utilizando dos meios de comunicação, a gente leva a mais pessoas, a mais mulheres e a homens também, que os homens também tenham essa consciência, né, gente? Pelo amor de Deus, para poder conferir a nós esse tratamento digno e humano, né? Não nos assediando, enfim. Muito obrigada. 8h33, nós vamos chamar o apoiador cultural. Na sequência, a gente volta com outro assunto bastante polêmico, que está repercutindo muito no Distrito Federal. Ontem, infelizmente, né, nós tivemos a perda de 2 policiais do Distrito Federal, certo? Um matando o outro dentro da viatura, ele alegando aí, a corporação alega aí problemas psicológicos, o que não é só dentro do Distrito Federal, mas a Polícia de Goiás também em alerta e todas as outras polícias do Brasil afora. Nós vamos abordar esse assunto agora, bastante delicado, certo? Aqui na Rádio Lance, no Grupo Lance de Comunicação. Não saia daí.